Vambora, galera, vambora, vamos dar sequência. Vamos dar sequência. Marcinho, quando você entrar, você me avisa, já chegou? Já chegou. Opa. Vamos chegando, vamos chegando. Fala, Marcinho. Estamos aqui de volta. Márcio, olha só, eu queria te dar um toque que é muito bacana. Eu tenho feito essas lives, então eu tenho tido aí, às vezes, com o Pet eu tive mais de 6.000 pessoas na sala, com a Rosana eu tive 1.000 e tantas pessoas na sala, mas a rotatividade é muito alta, sabe, Márcio? Então, entra aqui, sai dali, vai para cá. Nós não baixamos em uma hora nunca de 260 pessoas na sala. Rodrigo Pimpão aqui, um grande abraço, Rodrigo. E a gente teve 1.000 pessoas que entraram na sala. 1.000 pessoas. E nunca baixamos de 260. Ou seja, uma retenção de quase 30% das pessoas, para você ver como que o assunto era importante, né, Márcio? Como o assunto Muito legal. Muito obrigado, legal, cara. muito legal. Muito importante. Obrigado a você, Chimente. Eu quero pedir, Márcio, para o meu pessoal que está aí por trás me auxiliando nisso, que já baixe essa live nossa, para que eu possa baixar essa próxima também. Vou falar E com aí, o pessoal. todo mundo, Marcinho, que está acompanhando a nossa live e que perdeu alguma parte, é só se inscrever no meu evento, entra no meu perfil, passa a me seguir e clica no link do meu evento. Legal. Lá no link do meu evento, Márcio, eu tenho um grupo no Telegram onde eu divido todas as lives e todos os conteúdos meus com as pessoas exclusivamente ali. E esse evento, Márcio, é 100% de graça. A pessoa não paga nada para isso, entendeu? Legal, legal. Acho isso muito Maravilha. importante, né, Márcio? Pô, muito legal, muito legal. Muito legal. Você está gostando, Márcio? Nota 11. Nota 11? Nota 11. Pô, que bom. Então, Márcio, que eu falo o seguinte, eu acho que a gente só tem condição de fazer uma live neste nível de entrega, neste nível de verdade, neste nível de sinceridade, porque realmente a gente tem uma relação muito, 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 muito verdadeira. Verdade. Né? É verdade. Então, verdade. eu estou te falando isso porque esse é o gancho para o próximo assunto nosso, Vamos lá. a relação agente-gestor. Entendeu? Está até um pouquinho grande aqui, mas a relação agente-gestor. É possível, Márcio, você ser amigo de um gestor de futebol sem que isso mexa e atrapalhe nas suas negociações? Ximenes, eu costumo dizer o seguinte, o grande problema no futebol é que, primeiro, o agente de jogadores ele não tem uma reputação muito boa na sociedade. Eu sempre brigo muito por isso, porque em todas as profissões existem bons profissionais, maus profissionais. Eu acho que a sociedade vê o agente sempre numa negociação, quando acontece uma negociação que frustra um torcedor, a culpa é do agente. Quando tem algum tipo de problema na negociação, é culpa do agente. Sempre acho que o agente que ele está levando muito dinheiro, etc, etc. Que não é verdade. Depois eu vou até explicar exatamente o trabalho do agente, como que faz para se credenciar, onde que ele recebe o comissionamento dele, a forma de recebimento dos comissionamentos, para mostrar que é algo muito mais transparente que até outras profissões. Com relação à relação do empresário com o executivo, é fantástico que você tenha uma boa relação com todos os executivos de futebol, porque é com eles que você vai negociar os contratos dos seus clientes, é para ele que você vai oferecer os seus clientes. Então, quanto maior for a tua relação, mais chance de você fazer sucesso no mercado, mais chance dos teus jogadores estarem sendo, pelo menos, observados no mercado. Assim como a relação entre o empresário e o treinador. Tem muito empresário que não quer pegar treinador, muito treinador que não quer ter um empresário,
por conta de falar assim, se eu assinar com um empresário, eu vou ter que botar todos os jogadores dele, eu vou ter que empregar. Isso não existe. Isso não existe. Quando você pega duas pessoas de um nível muito alto, de seriedade, de ética, etc., isso não existe. Então, tem que ter um equilíbrio muito grande. O gestor tem que entender que, apesar da nossa amizade, Ximenes, quantas vezes nós divergimos? Pô, inúmeras. Inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Então, assim, eu tenho uma relação enorme com muitos executivos, mas, ao mesmo tempo, a gente diverge muitas vezes. Agora mesmo, eu sou amigo pessoal do Mário Bittencourt, que é o presidente do Fluminense. Presidente do Fluminense. Eu tive relação com o Mário quando ele era jurídico do Fluminense, quando ele era vice-presidente de futebol e quando ele era presidente. Eu tive com o Mário quando ele era do jurídico. Eu fiz a venda do volante Maurício, que é tricolor, talvez lembre, lá de 2009, o Maurício Volante. Eu tive com ele quando ele estava na vice-presidente de futebol. Eu iniciei todo o projeto do Ronaldinho Gaúcho vir para o Fluminense. Sim. E agora, como presidente, eu tive uma relação, uma discussão com ele muito grande quanto à continuidade do Danielzinho no clube. E nós optamos por tirá-lo do Fluminense e levá-lo para o Bahia. E nada mudou a minha amizade com ele. A gente tem que tratar isso no nível profissional. Eu sou contratado do jogador para que eu exerça o melhor para o jogador. E eu falo sempre a verdade para o jogador. Vamos para cá, vamos para lá. Ele pode concordar, não concordar, ter opinião diferente. Mas isso não mexe com a minha amizade que eu tenho com o Mário. São coisas profissionais. Do mesmo jeito que eu indico muitos jogadores ao Fluminense, por exemplo, e que eles não aceitam. E não modifica a minha amizade com ele. Quantos jogadores, Ximenes, eu já te liguei, Ximenes, você quer o jogador A? Não interessa. Mas esse eu não quero. E não muda a nossa amizade. Sim. Essa é uma relação profissional e uma relação de amizade. Então a gente tem que saber lidar com isso. E eu acho o seguinte, hoje eu posso te garantir, Ximenes, que eu tenho grandes amigos executivos no futebol. Eu tive agora recentemente em Goiânia o Túlio, ex-volante do Botafogo. Meu jogador do Botafogo, Túlio Guerreiro. Meu amigo, assim, foi no meu hotel, tomamos um café junto, ficamos juntos, uma amizade incrível. Saí de lá, fui encontrar o Murtosa e o Adson do Atlético Goianiense. Fomos recebidos de tapete vermelho no Atlético Goianiense. Então, assim, essa é a relação que a gente espera ter. E nem por isso a gente sabe que a gente vai discordar, vão ter divergência, tem horas que as coisas vai ter um clima um pouco mais tenso, mas aí tem que ter maturidade para você passar por cima disso. Então, Márcio, você está falando isso, e uma coisa que eu quero deixar clara é o seguinte, eu até 3 meses atrás, eu não tinha nenhuma mídia social, nada, entendeu? De preocupação com esse negócio, mas me deu um clique, que é o seguinte, a gente tem agora uma ferramenta, e o meu canal, ele se propõe a isso, eu ter feito o Instagram, ele se propõe a isso, que, por exemplo, talvez você esteja tendo condição de falar coisas que talvez em 25 anos que você é agente, você não teve condições de falar para ninguém, você fica correndo atrás para explicar. Porque a gente tem aqui agora as nossas ferramentas, e eu já digo aqui, eu não estou fazendo propaganda sua, não, Márcio. Eu tô aqui e faço questão de citar amigos meus agentes que estão aí, o Alexandre, o Zé Reis, o Renato, tantos que passaram aí, que eu falo, existem pessoas de caráter, existem pessoas com bom perfil, profissional, sério. O Fabrício estava aí, canhoto do Atlético Paranaense, craque. Foi meu atleta, eu fui empresário dele, levei ele para o Alcor. De Souza, exatamente. Quer dizer, muita gente aí. Então, o que eu quero, Márcio, é desmistificar isso. Eu nunca tive medo e paguei o preço por isso, de colocar a cara na frente das coisas que eu acredito. E você sabe muito bem como eu já paguei o preço por isso, né, Márcio? Mas eu não me arrependo, porque eu tenho certeza que eu estou iniciando um projeto digital, que é esse projeto, que daqui a 5 anos, da mesma forma, quando lá no ano de 2000 eu carregava uma maleta para poder filmar jogos, lá quando eu deixei de ser auxiliar técnico, quando eu saí do Vasco para ir lá para o Cabo Friense, para poder acreditar no processo de gerência de futebol, de uma gerência de um outro sentido, eu sei que hoje eu estou começando um negócio que daqui a 5 anos
as pessoas vão pensar, caramba, é impossível viver sem um canal desse. É impossível viver sem um canal de comunicação desse. Porque o que nós estamos aqui é dividindo conhecimento para melhorar o nível do futebol. Não é para poder você daqui sair aqui e tirar um jogador de um agente. Não é daqui para que um jogador troque de empresário, para que não é nada disso. É para que a gente possa mostrar conceitos de gestão, conceitos de representação de atletas. Eu fico pensando o seguinte, nessa crise que a gente está vivendo, Márcio, você imagina o atleta que está sem um representante. Você imagina o atleta que está sem um empresário. Você imagina um atleta aí no Vietnã, no Panamá, na Costa Rica. O que está passando esse atleta, Márcio? É difícil, Ximenes, é difícil. Eu acho que a relação do agente com o jogador, Ximenes, não é uma relação tão fácil. Eu trabalho como representante de jogadores fazem quase 21 anos. E dentro dos meus acertos, dentro dos meus erros, dentro das minhas qualidades, dentro dos meus defeitos, eu sei que é uma relação difícil, porque o jogador, muitas vezes, alguns jogadores entendem 100% qual é o trabalho do agente e os outros não entendem na sua plenitude qual é o trabalho do agente. E o pior de tudo isso é que a gente cria sempre uma expectativa muito grande em cima de um trabalho e que muitas vezes o próprio jogador não está atuando bem, não está indo bem, e ele acaba jogando essa frustração e transferindo uma responsabilidade também para as pessoas mais próximas, que às vezes é o clube, às vezes é o treinador, às vezes é o agente. Né? Quantas vezes a gente tem numa conversa que a gente ouve assim, pô, aquele treinador ali não gosta de mim. Aquele treinador ali eu estou treinando muito e ele bota um cara que está treinando menos. Eu falo, cara, você acha que o treinador quer botar alguém pior para jogar? Pior que você? Ele pode estar até errado na escalação dele, ele pode estar até errando, etc. Mas você pode ter certeza que ele não está fazendo isso intencionalmente para te prejudicar. E assim como nós, empresários, eu digo sempre para os jogadores o seguinte, se eu não te ajudar, eu não quero te atrapalhar. Se eu não te ajudar, eu não quero te atrapalhar. Então, não é uma relação fácil. Mas é uma relação que quando ela engata, Ximenes, é uma relação muito legal, muito legal. Eu tenho, ao longo desses 20 anos, jogadores que eu trago hoje uma amizade assim, sensacional, do qual eu fui chamado para ser padrinho de casamento. A minha esposa hoje ela é madrinha da filha do Rodrigo Pimpão. Eu sou padrinho do filho do Juninho, que joga no México. Então, assim, a gente cria vínculos acima até dos familiares de sangue. Sim. Né? E a amizade, o próprio Dani, né, que a gente comentou no início do nosso bate-papo, sim, jogadores que estão há 10, 15 anos, muitos que eu peguei na base e que se aposentaram trabalharam comigo. A gente passou uma carreira junto, uma vida junto. Quantas viagens, quantos negócios, quantas vezes a gente deu risada, nos estressamos, brigamos, que faz parte de um trabalho. O que eu sempre digo, Ximenes, de uma forma, voltando àquela forma didática de falar as coisas, o seguinte, o jogador, hoje, o mercado tem que entender que o agente, ele só pode exercer a função dele aqueles que são licenciados pelas confederações locais. Ou seja, no Brasil, aquele que tem a licença pela CBF. Né? Existem lá os critérios da CBF para que você se torne um agente de jogadores. Na minha época era até muito mais difícil, que era uma prova bilíngue, uma prova bilíngue, os valores eram muito maiores, etc. Mas independente, você tem que ter a sua licença na CBF, um seguro anual, não é algo barato, e etc. Número 2. Hoje, quando você faz uma transação de um atleta, de um clube A para um clube B, e você é remunerado pelo clube, ou seja, o clube está te comissionando, primeiro que a CBF criou um documento chamado Anexo 3, do qual ela coloca o valor que está sendo pago de comissão, clube, valor referente a qual atleta, do qual o clube, o agente dos jogadores e o atleta assinam. Então, hoje o atleta tem ciência de quanto que o seu agente está ganhando. Paralelo a isso,
existe um outro documento, que é o documento de conflito de interesses, no qual assinam o clube, o atleta e o jogador, evitando que amanhã o jogador entre com qualquer tipo de ação, dizendo que ele está sendo cobrado também pelo empresário. Então, o jogador hoje, que for reclamar, ele reclama de uma forma injusta, porque ele teve a chance de não assinar os documentos e dar ciência de tudo. Então, hoje ele sabe... Márcio, desculpa. Cara, porque é tão espetacular isso que você está falando. E o que acontece? Eu sou seguido por muito jogador da base do Cruzeiro, da base do Atlético, menino com 13, com 12, com 14 anos por pais, entendeu? Então eu digo o seguinte, o que o Márcio está falando, rapaziada, presta atenção, você que é pai, você que é mãe e você que é atleta jovem. A primeira coisa que você precisa pensar quando alguém te abordar para poder querer representar o seu filho ou representar você, é o seguinte, primeiro, você é um agente licenciado da Confederação Brasileira de Futebol. Esse já é o primeiro ponto. Se o cara não for, você já nem continua a conversa, tá certo, Márcio? Até porque não vai ter... É a mesma coisa que ele for no hospital e ser operado por alguém que não seja médico. Márcio, eu falo isso muito pelo seguinte. Olha só, eu sou o instrutor mais antigo da CBF Academy. A gente começou esse processo lá em 2009. Quando você entra num consultório médico, você já pediu para o médico o diploma dele? Lógico que não. Não, você nunca pede. Você entra no dentista, você pede o diploma de dentista? Claro que não. O que nós fizemos quando a gente começou a capacitar treinador é que daqui a 5 anos, Márcio, ninguém mais vai perguntar se o treinador está capacitado para isso, porque todos vão estar. Isso aí. Então, os agentes, a gente precisa tratar isso da maneira correta, porque tem muita gente, Márcio, que fica aí encostado e alambrado nos campos das categorias de base do Brasil, aliciando o pai, aliciando o atleta, para pegar o telefone e ligar para você aqui no Rio e dar o jogador para você. Você não precisa desse cara. É isso aí. Correto, Márcio? Isso aí. Correto. E muitas vezes, às vezes, teve uma mãe uma vez que me ligou, falou que estava organizando uma peneira no Amazonas, não me lembro agora onde, eu sei que era no norte do Brasil, dizendo que os melhores jogadores iam assinar contrato com a minha empresa. E que, para isso, eles precisavam depositar um determinado valor na conta da pessoa lá que estava organizando a peneira. Uhum. E a mãe, uma das mães, resolveu, por cargas d'água, me procurar, achou meu telefone, mandou um WhatsApp para mim, perguntando se eu realmente estava organizando a peneira no norte do Brasil, que esse depósito... Isso tem cabimento, isso, Márcio? Tem cabimento. O que as pessoas têm que entender, Chimenez, que é muito importante, é o seguinte. Hoje, o contrato de representação assinado entre o atleta e o empresário, esse contrato de representação, ele precisa ser, assim que assinado, registrado na CBF. Para que ele seja registrado na CBF, ele tem que passar, a CBF tem que aprovar o registro desse contrato, ele tem que estar dentro dos moldes que a CBF hoje entende como os moldes corretos e justos entre um jogador e um agente. Por exemplo, um jogador que ganha um valor de R$10 mil por mês, que faz um contrato de 2 anos com o seu agente, ele ganha aí 240, 250 mil reais ao longo de 2 anos. Como que ele vai assinar uma multa de R$1 milhão com a gente? Então a CBF já entende isso como um contrato nulo. Então ela não aceita o registro. Tem que ser algo justo. O cara ganha 250 mil, que ele vai pagar 50, 60, 40, essa é a multa. Porque senão ele vai trabalhar a vida inteira se amanhã ele estiver arrependido para pagar uma multa. Ô Márcio, então, aqui, peraí que você vai continuar, porque eu preciso render homenagem para uma pessoa que está aqui com a gente. Essa pessoa hoje comemorou, se não me engano, hoje ou ontem, 30 anos do clube dele. Sabe de quem eu estou falando? Quem? Jorge Moraes. Jorge Moraes. Uma lenda. Jorge Jânio, né, cara? Eu quero mandar um grande abraço para ele, cara. Desculpa eu ter te interrompido nesse... Não, o Jorge aproveita o momento aqui para... Eu sou membro da ABAF, que é a Associação Brasileira... Eu falei justamente para isso, para você pegar os agentes de futebol. É isso. O Jorge é o presidente da ABAF, o Jorge tem feito um trabalho assim sensacional. Primeiro que é uma pessoa
sensacional. Conheço o Jorge desde 2002. Tanto ele, o filho dele, Jorginho, são pessoas assim, nota 11. E ele vem fazendo um trabalho como empresário nota 11, já há muito tempo, experiente, conhecedor do mercado, ético. E o Jorge presidindo a BAF. Agora a gente teve uma série de discussões com a CBF, no qual nós levamos muitos pedidos de muitas modificações para que a coisa ficasse mais justa, flexível e tudo mais. A CBF nos atendeu em algumas delas. Então, parabéns ao Jorge. O Jorge tem ido a Brasília tentar regulamentar a nossa profissão, porque hoje é uma função, né? Nós Uma somos função. uma Como diretor executivo, é uma função. como executivo. Então, o Jorge tem brigado muito isso em Brasília, tem feito um trabalho muito bom junto à CBF, junto ao Senado, junto aos clubes, muito legal, junto aos empresários, tenta unir os empresários. Mas eu estava explicando, Schmidt. Ô, Márcio, antes disso, eu vou voltar, desculpa, tá? Mas a live é isso mesmo, né? Esse bate-papo. Porque eu estou falando o seguinte, não é querendo fazer propaganda do que eu estou oferecendo e do que eu vou oferecer. Mas isso que a gente está tendo hoje não se encontra em faculdade, não se encontra em qualquer curso aí, porque o que a gente está falando aqui foi construído na arena, dentro do estádio, brigando, lutando para poder ter reconhecido a função de executivo, ter reconhecido a função de agente. Então eu falo, não deixem de me seguir e não deixem de adquirir o meu curso quando eu lançar, porque isso é fundamental, Márcio. Isso não é propaganda, porque você sabe que eu não preciso disso. Mas, assim, é porque eu quero fazer algo diferente. Me segue no Instagram, Felipe Ximenes Oficial, porque lá você vai entender e vai ter pessoas fornecendo conteúdo de qualidade para que pais não sejam enganados, filhos não sejam enganados, agentes não sejam enganados e que os profissionais do futebol possam melhorar o nível do seu trabalho. Mas segue aí no que você estava falando. Eu estava falando que o contrato de representação, hoje um agente assina um contrato de representação com o jogador, esse contrato é levado à CBF, a CBF estuda o contrato inteiro e aprova o não registro. Aprovou o registro porque o contrato está tudo certinho, tem lá a sua data do início, data de fim, não pode ter renovação automática, tem o valor da multa, tem o valor dos ganhos do agente, que ele pode ganhar de 0, que é nada, até 10%, tem tudo dentro da lei, tanto tudo dentro da lei, esse contrato está lá registrado na CBF. Ou seja, com acesso, a CBF teve acesso, o jogador teve acesso, o agente teve acesso, de uma forma muito transparente. Número 2, volto a dizer com relação ao comissionamento. Então, você vai fazer uma transferência de um jogador, primeiro, o clube hoje só pode pagar, remunerar quem é o agente do jogador na CBF, registrar na CBF. Ele precisa provar que ele tem um contrato registrado com esse jogador, que ele é realmente o empresário desse jogador. Então, isso acaba muito com aquela coisa de eu ofereci, o outro ofereceu, o outro fez. Você só pode remunerar quem de fato é o agente do jogador credenciado na CBF. E para isso, você precisa provar. Está aqui meu contrato registrado com o atleta, você manda para o clube gera o anexo 3. O anexo 3 é esse documento que eu disse, que vem lá os valores, o nome do clube, o nome do jogador, os valores de comissionamento, a forma que ele vai ser pago e assinado pelo agente, pelo clube e pelo jogador. Então, aquela situação de que fui para o clube, o agente falou que era uma história, cheguei lá era outra, o cara falou que era isso, que era aquilo. Isso aí, com o agente credenciado pela CBF e com o clube sério, não existe, a não ser que estejam fazendo a coisa errada. Então, a gente tem que partir... Sensacional, cara. Sensacional, Márcio. A partir da premissa que os clubes são sérios, né? Que aula que você está dando, e eu falo o seguinte, você que é do mercado, e quem é do mercado vai saber muito bem o que eu estou falando, é o seguinte, existe um monte de gente espalhada pelo Brasil, olhando o Globoesporte.com, Lancinete, para ver jogador que se machuca num clube, para ligar e ficar oferecendo que vai colocar jogador no outro estado, jogador que não é dele, não tem legitimidade. A primeira pergunta que o atleta tem que fazer para quem liga para ele é o seguinte, você é representante, você é credenciado, quer dizer, isso já vai economizar e já vai evitar, no mínimo, 70% dos problemas, ô Márcio. É verdade, é verdade. E o atleta ele tem que entender, muitas vezes, quando ele é assediado por outros empresários, a gente não sabe. Eu, dentro do meu escritório, a gente está vendo o jogo de futebol, a gente não sabe quais são
quais são os empresários de todos os jogadores do Brasil. É impossível a gente saber, até porque existe claro. uma rotatividade muito grande. Então, a gente olhou um atleta, gostou, busca saber informação. A primeira atitude, a mais correta do mundo, é quando a gente entra em contato, fala, olha, tudo bem, tudo bem. Você tem agente? Tenho. É o Jean Franco, é o Alexandre de São Paulo, é o Machado, é o Carlos Leite. Então, ou seja, passa para a gente a informação, porque se a gente tiver um negócio, a gente vai tratar diretamente com a gente, e se fosse apenas uma questão de prospectar esse atleta, a gente já entendeu que o atleta tem empresário, tem contrato registrado na CBF, tem tudo direitinho. Uma das modificações, Ximenes, olha como é que a gente tem que aprender com as situações. Quando a CBF criou esse registro dos contratos, ela aproveitou e colocou a data do início e a data do término dos contratos dos jogadores no site. O que aconteceu? Começou a ter um movimento de milhões de empresários que ficavam acessando todo dia o site da CBF para ver 3 meses antes, quando termina o contrato de um jogador com a gente, para ficar assediando aquele jogador. E ele já entrava falando... Vê se tem cabimento isso, Márcio. Mas muita gente... Olha, eu já sei que o teu contrato com o jogador acaba daqui a 3 meses. Olha, com o teu agente... E ficava assim, uma coisa louca. E uma das vitórias que a gente teve aí, via ABAF, foi de tirar hoje a data de início e a data de fim. Ela sensacional! Ela coloca aqui. Eu quero entrar aqui, quero mandar um abraço. O Atirson está aqui, um grande abraço para o Atirson, foi meu aluno. O Fernando Gaúcho, um abração para o Fernando Gaúcho. Eu trouxe o Atirson em 2006, quando ele estava na Alemanha, para o Botafogo. Meu grande amigo Atirson. Adoro o Atirson, um grande amigo que eu tenho, o Kerlon Foquinha, o Márcio Tolson. Mas eu quero dar um toque, Márcio, que eu te falo da mesma forma que você falou. E esse toque que eu vou dar é como executivo para pequenos empresários. Existem muitos empresários no Brasil afora que falam assim, para colocar jogador naquele time lá só comigo, vendendo uma influência no clube, para que o empresário pequeno não tenha coragem de chegar aqui e oferecer o jogador dele. É verdade. Isso é uma mentira, pelo menos comigo, Márcio. É verdade. É um absurdo um empresário querer se colocar e ficar falando para empresários menores, tipo assim, para colocar jogador ali no Fluminense só se for comigo. Para colocar jogador ali no Internacional só se for comigo. Não adianta... Cara, se tem empresário sério e se tem executivo sério, isso é bravata. Concorda comigo, Márcio? Leves, eu sempre digo o seguinte, o importante é você ter o bom jogador na sua mão. É isso. Se você é executivo de um clube e eu chego com a maior da amizade que eu tenho com você, eu ofereço um jogador que você tem interesse zero, chega um empresário que você nunca falou na vida, que tem um craque na mão, é certeza que você vai assinar o craque. É óbvio. Então, a questão é você ter o jogador que interessa aos clubes. Essa é a grande X da questão. E não quer dizer, Marcinho, quando eu estou falando isso não quer dizer que um cara que é pequeno no interior do Paraná, no interior do Mato Grosso, tenha um trabalho lá, procure um grande agente da capital e faça uma parceria com ele, ok? É isso. Cara, isso é legítimo. Eu não estou falando que você não pode ter parceria entre agentes menores com agentes maiores. Não é nada disso. A gente só não pode aliciar, que eu falo. A gente não pode querer fazer tráfico de influência, entendeu, Márcio? Eu fico louco com isso. O que eu digo, Ximenes, que falta um pouquinho no Brasil, no futebol, é um pouquinho de união nas classes. Primeiro, dos clubes, que os clubes se respeitem. Número 2, que os executivos se respeitem. Número 3, que os agentes se respeitem. E número 4, que os jogadores se respeitem. E número 5, que os treinadores se respeitem. Então, se houver uma união dessas 5 funções, ou desses 5 pontos, eu acho que o futebol brasileiro vai ganhar muito. Muito. Muitas vezes um executivo está cavando a vaga para no clube do outro. Muitas vezes o empresário está sediando um jogador do outro. Muitas vezes os jogadores não são leais aos seus empresários.
muitas vezes, ou mesmo dentro dos seus clubes, dos seus colegas, muitas vezes os clubes estão assediando jogadores de uma forma errada, enfim, fora da lei. Eu sempre digo para todo mundo no mercado, Ximenes, se o jogador acabou o contrato comigo, ele é livre. Ele não é minha ex-mulher, ele é livre, faça o que for, etc, etc. Ele é livre, Márcio, acabou. Pode terminar, termina a frase. Então, o que eu falo, a gente não pode ter ciúme da ex-mulher, ela tem o direito de viver, de fazer, de ter a felicidade dela, e os jogadores, acabou o contrato, ele é livre. Se o meu melhor amigo ali que for assinar com ele, faz parte, isso é mercado. Isso é mercado. Tudo bem, mas vamos entrar numa coisa que para mim é muito importante, e aí é um ponto de gestão que eu falo. É óbvio que na prática isso é difícil pra caramba. É difícil, é difícil. Mas uma coisa que eu sempre falo, Márcio, e aí, mais uma vez falando de toques que eu dou para pessoas que queiram estudar gestão comigo. E esse é um toque que eu dou, que é o seguinte: o certo é o certo, mesmo dando errado. E o errado é errado, mesmo dando certo. Dando certo. Isso aí, então, perfeito. O que eu quero dizer é o seguinte: eu não tenho controle nenhum, Márcio, com o que fazem, continuam fazendo, e já fizeram comigo como executivo. Mas eu tenho todo o controle com o que eu faço. Perfeito. Perfeito. Você não tem controle nenhum com os empresários que são mau caráter, com os empresários, mas você tem todo o controle com o que você faz. Então, essa história, tipo assim, olho por olho e dente por dente, daqui a pouco todo mundo vai ficar cego e banguela. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Nós precisamos nos pautar pelos nossos princípios e pelos nossos valores. O Dani Moraes está acabando de falar aqui. Você não pode mudar o seu princípio, o seu valor, só pelo que fizeram com você. Entendeu, Márcio? Perfeito. E você é prova viva disso, que está aqui na sua frente o seu amigo, que perde emprego, já perdeu emprego, já perdeu amizade, por não perder os meus princípios e valores. Perfeito, então, perfeito. Se você quer entrar neste mercado e estar junto comigo, dentro do que eu imagino, entenda o seguinte: mais do que planilha, mais do que cursinho, mais do que contato para te dar emprego, o que eu vou passar é princípios e valores de quem está há 35 anos batendo e apanhando, ganhando e perdendo nesse meio, entendeu, Márcio? Perfeito, perfeito. Mas essa é uma relação entre agente versus agente. Eu tenho grandes agentes amigos meus, Sim. tenho grandes rivais no mercado, não tem jeito. Pessoas que a gente se protege e eles se protegem da gente também. Isso faz parte do mercado, não tem jeito. Competição normal. Competição normal. E a relação de agentes-jogadores hoje, Ximenes, eu estou feliz em falar que eu represento 105 atletas hoje. Imagina. Então, eu tenho uma das carteiras, assim, talvez uma das maiores carteiras do Brasil de jogadores, e a gente tem muito orgulho do trabalho que a gente faz, e a gente reconhece quando a gente erra, né? Você cuidar de 105 famílias, vidas, etc. Às vezes a pessoa pede uma migalhinha a mais para você, e você às vezes não está dando uma atenção que ela precisava, às vezes ela acaba indo embora, rescinde o contrato, ou quando acaba o contrato não renova, a gente fica chateado, mas depois a gente muitas vezes reconhece que faltou da nossa parte. Tudo a gente dentro do escritório tenta avaliar com essa experiência desses 21 anos, essa relação entre humanos, né? E principalmente entre o agente e o jogador. Então isso tem sido muito legal, a equipe lá dentro, o Henrique, o Rodrigo Rodrigues, Rodrigo Sentar, Júnior Joga 10, André, Bruno Moneró, Gabriel, Alan, toda a nossa turma, André, toda a nossa turma lá do escritório, assim, pessoas de altíssimo nível que seguem uma cartilha e assim, atentos ao que eu vinha fazendo desde que eles se juntaram. Tem anos, o pessoal trabalha anos comigo, estamos juntos nessa batalha, nos bons momentos, nos maus momentos, eles ali com lealdade comigo, eles aprenderam exatamente o tom, né, que a gente tem do trabalho com os jogadores, às vezes dar uma engrossada, às vezes puxar, fazer um carinho, o jogador precisa de um carinho. Então isso tem sido muito legal nessa relação e a gente tem construído uma amizade, tanto é
que, assim, se eu te falar a média de tempo que a gente fica com o jogador, ela é incrivelmente superior a 4 anos. Então, isso é Caramba. boa parte da carreira de um atleta, né? 40%, às vezes, de 10 anos jogando entre 20 e 30 em alto nível, 40% do tempo ele fica com a gente, o que é uma grande vitória no meio de um turnover altíssimo, altíssimo e Altíssimo, cada vez mais altíssimo. alto. Mais Altíssimo. alto. A presença dos pais agora tem incomodado muitos clubes, né? Principalmente a divisão de base. Sim. Existe aí uma aflição em ganhar dinheiro, uma aflição em que o filho cresça e aí as coisas andem de uma velocidade que não era assim antigamente. Então, uma troca de empresários, a necessidade de dinheiro. Eu lembro, falo para todas as pessoas que a CBF tem uma das regras que é não poder pagar. O agente não pode pagar um atleta por qualquer procuração, para assinar uma procuração, qualquer envolvimento financeiro. Isso foi até motivo agora de uma quase suspensão de uma licença de uma empresa que conseguiu, por questão de ética, eu não vou falar, mas conseguiu provar, inclusive a BAF foi atrás disso para provar que essa agência estava oferecendo dinheiro no mercado, etc, etc. Então, assim, não é fácil, Ximenes, mas eu acho que, eu volto a dizer, quando dá liga, a relação agente-jogadores é uma relação muito legal, e quando a gente pega os pais em que eles realmente se entregam os filhos na nossa mão, é mais legal ainda, porque faz uma construção de, assim, desde o início. A base da pirâmide ela é construída desde lá dos 12, 13, 14 anos, e vai uma vida inteira juntos, isso é muito legal. Bacana demais, Márcio. Quero mandar um grande abraço ao Alain Belaciano, está aqui com a gente mais uma vez. Alain Belaciano, Sandro Lima, puta, cara, grande tanta amigo. gente aqui, cara. Rafael Catizani, cara, é difícil, viu, Marcinho? Porque foi tanta gente, Gui Coimbra, muita gente aqui. A gente já tem de começar, Ivan Garcês, meu grande amigo, que fundou a Associação Brasileira de Treinadores de Goleiro. Márcio, a gente já tem de começar a caminhar para despedir. Sensacional, hein, Márcio? Assim, foi algo espetacular. Eu que agradeço a todo mundo, Ximenes, que participou. Sei que é difícil, às vezes, a gente conseguir conectar todas as ideias, mas espero ter podido ajudar aí com as explicações e coloco à disposição qualquer dúvida que alguém tenha no meu WhatsApp, no meu Instagram, etc. Estou à disposição. E foi um prazer estar com você e com todo mundo aqui nesse papo, nessa quarentena. Essa coisa, isso que eu falo, Márcio. Eu tenho falado sempre no final das minhas lives, né? Quando isso tudo passar, você vai olhar para trás e pensar assim, o que você cresceu? O que você melhorou? O que você aprendeu? O que você trouxe a mais para ser um ser humano melhor, para ser um profissional mais bem preparado e para ser um membro da sociedade que você participa mais envolvido e mais comprometido. Eu falo, Márcio, como você sabe, encerrando aqui, né? Eu estou na minha semana de lançamento do Novo Futebol, né? Amanhã eu vou estar conversando com o Vinícius do futsal, que é uma lenda do futsal. Eu peço para todas as pessoas se inscreverem no meu evento. É só entrar no Felipe Ximenes Oficial, me seguir e clicar no link lá. Por que eu estou falando isso, Márcio? Clicou no link, você vai participar de um grupo de Telegram exclusivo e não vai pagar nada por isso. E na semana que vem, quando eu lançar o meu curso, que são só 50 vagas, as pessoas que estiverem naquele grupo vão ter preferência para ele. Entendeu? Legal, muito legal. E lá vai ter conteúdo que eu volto a dizer, Márcio, não são esses cursinhos de internet de 20, 30 reais que o cara não aprende nada. Vai ter lá e você já assumiu o compromisso comigo. Quando eu vou falar pode contar comigo. Da relação de agente com o gestor, vai ter alguém como o Márcio Bittencourt ensinando a mim para que eu possa passar para as pessoas a verdadeira, a coisa de verdade que o cara não aprende em livro, o cara não aprende em televisão, nem acessando Globoesporte.com. Entendeu, Márcio? Legal. Vai ser muito legal, a ideia é excelente e que faça muito sucesso, porque você merece, Ximenes. Eu agradeço muito. Márcio, olha, sem palavras para agradecer a todo mundo que está aqui. Se puder, galera, esses 2 últimos minutos, manda o joinha aí, manda o agradecimento, porque depois eu vou mandar essa live para o Márcio, para ele ver a quantidade de gente que entrou.
Pô, que legal. E mandar também um abraço, mais uma vez, pessoal, Desafio Corona, Exatamente. Fala isso do Dani. www.desafiocorona.com.br. Cara, quem puder ajudar, a gente sabe o momento difícil financeiro, todo mundo está passando, mas a gente, quando olha para o lado, a gente consegue ver que tem gente pior do que a gente. É isso. Então, não custa a gente ajudar, que seja um pouquinho, tem camisa de futebol, tem doação mínima, ajudar, porque eu acho que foi uma grande ideia do Dani Moraes e eu acho que a gente tem que prestigiar, porque nunca é demais. O Dani Moraes é o seguinte, Dani com 2 N's e Y, _ Moraes 4. Né? Isso aí. Repetir. Nosso grande xerife, Dani campeão do mundo pelo Inter, xerifão, que cara sensacional. Eu sei disso, o Dani realmente é um monstro e hoje está lá no Nordeste fazendo história, né, Márcio? Sabe o que é? Pô, tá rico, chinês. Não quer saber de mais nada. Né? Tá rico, é o capitão do Santa, agora já quer curtir a vida. Não deixem de seguir Dani Moraes com 2 N's e Y, _ 4. Né? Felipe Jimenez Oficial, Márcio Bittencourt, agente, com T mudo, não é isso? Agent em inglês. Como se fosse agent em inglês. Olha, não esqueçam disso, jogadores, procurem agentes credenciados, Associação Brasileira dos Agentes de Futebol, meu amigo Marcos Moraes, Márcio Bittencourt, vamos fazer um futebol melhor, um futebol mais ético, um futebol mais sério. Não acreditem em conversas friadas. Hoje nós temos aí, se escutarem alguma coisa sobre o Márcio Bittencourt, perguntem para ele no direct do Instagram dele, que ele vai te responder. Ele tem uma baita equipe, né, Marcinho? Baita equipe. Eu tenho certeza disso. E da mesma forma, eu. Ok? Maravilha. Obrigado, Chimenez. Obrigado a todo mundo aí, tá? Foi muito bacana, não foi? Muito legal, muito legal. Passou rápido. Quando isso tudo acabar, eu faço questão de ir lá na sua empresa te dar um grande abraço. Pô, vai ser um prazer, vai ser um prazer. Vamos tomar aquele café que o Joga 10 faz ruim pra caramba. Puta, já sofri com aquele café, hein? Aquele café do Joga 10. Tá combinado. Marcinho. Obrigado. Um abraço, um abraço, pra família. Um abração. Tá? Obrigado. Tchau, tchau. Tudo de bom. Valeu. Tchau.